Fala aí galera, beleza? Mais uma vez estamos aí, professor Moura, beleza? Para a gente poder estudar hoje física, ok? Continuando estudando física mais uma vez, tranquilo? A aula de hoje, galera, é sobre vetores. Isso é o nosso módulo 6, tá bom? Nosso módulo 6 vai falar sobre vetores, ok? Então vamos aqui começar, antes de começar a resolução de fato, vamos entender, vamos comentar um pouquinho sobre o que são esses vetores. Galera, dificilmente uma questão de fato pede para você, pede alguma coisa sobre o vetor sobre um vetor que está ali influenciando na situação. Dificilmente alguma questão vai falar sobre o vetor especificamente, dificilmente isso vai acontecer. O vetor, na verdade, ele é uma parte das nossas resoluções. A gente vai ver, na verdade, ali pra frente, leis de Newton, enfim, uma série de coisinhas, vamos entender a parte da dinâmica, a gente já viu a cinemática, a gente vai começar a ver a dinâmica depois, enfim. Esse vetor, ele vai fazer parte do desenvolvimento da questão. Na verdade, esse vetor vai ser uma parte pequena, talvez na maioria das vezes é uma pequena parte de uma resolução muito maior, tudo bem? Mas não é porque é uma pequena parte que ele deixa de ser menos importante. Até porque se você errar essa pequena parte, tudo daí pra frente vai pro lixo, tudo bem? Então precisamos estar firmes com o conceito de vetores, legal? Então vamos lá entender mais ou menos o que são esses vetores. Galera, a gente pode dizer que vetores são segmentos de retas orientados. A gente pode pensar que é um elemento matemático, um ente matemático que lembra uma seta, que lembra uma flecha, ok? Vamos pensar, quando a gente fala de vetores, pode pensar numa flecha, numa seta, uma coisa desse tipo, tá? Então vamos lá, é um segmento de reta orientados, quer dizer, uma linha com uma seta na ponta, com uma extremidade orientada, apontando para algum lugar, tudo bem? E esse ente matemático, esse segmento de reta orientado, ele tem módulo, ele tem direção e ele tem sentido. A gente vai falar o que são essas grandezas já. Ok? Então vamos lá. O que são vetores? São entes matemáticos, é uma propriedade matemática, um segmento de reta orientado que lembra uma flecha, ele tem essa tendência de lembrar uma flecha, uma seta, e ele tem módulo, direção e sentido. Vamos falar o que são esses módulos, direção e sentido já. Galera, representaremos um vetor V qualquer como V e a setinha em cima. Então, por exemplo, se eu quiser representar um vetor A, é a letra A, com uma setinha em cima. Se eu quisesse representar, por exemplo, um vetor F, é uma F com uma setinha em cima. Ou seja, tudo que é uma grandeza vetorial, a gente vai falar mais à frente, ou seja, sempre que eu quiser representar um vetor, é só eu colocar essa letrinha com uma seta em cima. Ou seja, se eu quiser representar o vetor V, é V com uma setinha em cima. Quiser descobrir um outro vetor qualquer, um vetor U, é U com uma setinha em cima. Ou seja, se eu quiser descobrir um vetor M de Moura, é M com uma setinha em cima. Como que eu represento isso? M com uma setinha em cima. Tudo bem? Então, vamos a eles. Galera, módulo. Módulo a gente representa assim, tá? É o valor do meu vetor entre esses barretes aqui. É que nem aquele módulo da matemática mesmo, quando você coloca aqueles barretes em volta. Ou seja, isso é o módulo do meu vetor V. Ok? O que significa esse módulo do meu vetor V? Ele é o valor, tem questão, você vai ver em alguns livros, que chamam de intensidade, chama de magnitude também, mas enfim, vamos falar que é o valor, ok? É o valor do vetor, tudo bem? Calma que isso vai ficar um pouco mais claro aqui na frente, tudo bem? Mas pensa comigo, é o valor do meu vetor. Então, por exemplo, já vou adiantar um pouquinho, a gente vai falar isso no próximo caso, mas vamos lá. Velocidade. Velocidade é uma grandeza vetorial, calma, eu vou falar lá na frente, vou explicar melhor, mas só estou adiantando, ok? Vamos dizer que um corpo se move com uma velocidade constante de 20 metros por segundo. Qual é o módulo desse vetor velocidade? O módulo é 20, é o valor, é o número que está aparecendo ali. Vamos supor, força também, que vocês vão ver mais à frente o que é força, que a gente vai entender mais ou menos o que é força. Força é uma grandeza medida em newtons. Calma, eu estou só adiantando alguma coisa que a gente vai ver já à frente, ok? Só para dizer isso para vocês. Então, a gente vai representar essa força como, vamos supor, aplica uma força de 200 newtons. 200 newtons, qual é o módulo do meu vetor 200 newtons? É o número. É o 200 que está aparecendo ali. É o valor desse meu vetor. Tá bom? Calma que a gente vai fazer alguns exemplos aqui, vai ficar mais claro. Então vamos lá. Módulo é o valor, é a intensidade, é a magnitude do meu vetor. Vamos pensar numa flecha? É como se fosse o tamanho daquela madeira da flecha. Pensa na flecha, ela tem aquela madeirona e tem a ponta ali, aquela ponta de aço, de ferro, enfim. Quanto maior o tamanho da minha madeira, maior é a intensidade do meu vetor, maior é a magnitude do meu vetor, maior é o módulo do meu vetor, é sinônimo, tudo bem? Então pensa, é como se o módulo fosse o tamanho dessa madeirinha, tudo bem? O que é direção?
A direção é o eixo onde esse vetor se encontra. Vamos pensar que isso aqui seja essa madeirinha da flecha. Percebe? Ela não está orientada para nenhum lugar. Eu estou me preocupando só com a madeira. Qual é a direção que ele está nesse caso? Direção, galera, é o eixo onde o vetor se encontra. É horizontal, vertical, pode ser diagonal também. Então, é o eixo onde esse vetor se encontra. Nesse caso, ele se encontra no eixo horizontal. Então, a direção dele é horizontal. Ele pode também estar na direção vertical. Pode estar na direção vertical porque ele está se colocando nesse momento sobre a direção vertical. Tudo bem? Ele pode estar na diagonal também, pode estar na diagonal também, enfim. É só para você lembrar que a direção é onde esse eixo se coloca. Tudo bem? E agora vamos falar do sentido, ó. Direção e sentido parece, mas não é, tá bom? Vem comigo aqui. Direção é o eixo onde o vetor se encontra. Isso pode ser horizontal, isso pode ser vertical, pode ser diagonal. O sentido é para onde esse vetor, para onde essa flecha aponta. Pensa comigo. É como se fosse o seguinte. Pensa na flecha. O módulo é o tamanho dessa flecha, é o tamanho daquela madeirinha do corpo dela. A direção é onde, em qual eixo que essa setinha está posicionado, está se encontrando. E o sentido é como se fosse a pontinha da flecha. Então percebe, sentido é para onde aponta o vetor. Direita, esquerda, cima, baixo. O que eu quero dizer? Vamos supor aqui que esse aqui é o meu vetor preto. Nesse momento, ele está em qual direção? Ele está na direção vertical. E qual sentido? Sentido para cima. Nesse caso aqui agora, em qual direção que ele está? Continua na direção vertical. Porém, qual o sentido agora? Apontando para baixo. Nesse momento aqui, qual a direção que ele está? Ele está na direção horizontal. Ele está apontando para a sua esquerda. Tudo bem? Direção horizontal, sentido esquerda. Nesse caso, direção horizontal está apontando com sentido para a sua direita. Tá bom? Só para lembrar você disso. Então é como se fosse o seguinte. O módulo é como se fosse o tamanho da minha madeirinha. Tudo bem? A direção é onde esse vetor, o eixo onde esse vetor se encontra. E o sentido é para onde ele está apontando. Tudo bem? Já que já estamos de bobeira aqui estudando, vamos aqui tentar fazer mais ou menos resolver esse exercício aqui rapidinho. Exercício bem bocós, tá? Galera, só para dizer um negócio para vocês, meu quadro é quadriculado, mas não dá para ver daí. Mas vamos fazer juntos aqui, tá? Ele tem uns quadriculados aqui bem pequenininhos, só dá para ver quando você chega perto. Então presta atenção, eu tenho esse vetor V aqui, eu quero que você me diga o módulo de V, a direção de V e o sentido. Vamos começar pela direção e pelo sentido, que é o mais fácil. A direção é horizontal. E o sentido é o quê? É para onde está apontando isso, então o sentido é para a direita. Beleza? Agora, galera, aqui eu tenho quadradinhos aqui que você não está vendo, tá? Eu vou contar aqui quantos quadradinhos eu tenho. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu tenho 6 quadradinhos aqui, tá? Eu tenho 6 quadradinhos. Então é como se o meu módulo aqui, como eu tenho 6 quadradinhos aqui. Peraí, deixa eu fazer melhor aqui. Como eu tenho 6 quadradinhos, o meu módulo tem 6. Ah, 6 o que, Moura? Bom, se fosse velocidade, seria metro por segundo, quilômetro por hora. Se fosse força, seria newtons, enfim. Como eu não sei o que é, só um vetor ideal, vou colocar U. U de unidade. 6 unidades. Tá? 6 unidades. Unidades de comprimento nesse caso. Enfim, 6 unidades. Ok? Enfim, a unidade que for lá na hora do exercício eu vou ver. Mas nesse caso eu vou chamar só de unidade. Tá bom? Desculpa. Então vamos ver esse caso aqui agora. Vamos para a direção e o sentido, que é mais fácil. Olha esse vetor U aqui. Direção. Ele está na direção vertical. Ok? E qual o sentido? Para onde ele está apontando? Ele está apontando para cima. Ok? Então ele está apontando para cima. Vamos contar agora quantos quadradinhos que você não vê, mas eu estou vendo aqui. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 aqui. 7 o que, galera? 7. 7 o que? Bom, se fosse, como eu falei, se fosse velocidade, seria metro por segundo, quilômetro por hora, assim por diante. Mas como eu não sei o que é, eu vou colocar unidade só. U. Tudo bem? Enfim, galera. Esse aqui são exercícios só pra gente entender mais ou menos
conciliar o que estava falando nessa primeira parte da aula, tudo bem? Vamos parar aqui agora, dar aquela pausa para a gente continuar na sequência. Valeu? Vamos lá. Então, pessoal, continuando aqui, agora a gente vai falar, eu já falei tanto de grandezas vetoriais, já falei de velocidade e tudo mais, mas vamos especificar de verdade qual é a principal diferença entre as grandezas que a gente tinha visto antes até então. A gente tinha visto apenas as grandezas escalares, e agora a gente vai falar das grandezas vetoriais também. Na verdade, a gente tinha visto algumas grandezas vetoriais, a gente tinha visto algumas grandezas escalares, só que a gente não falava pra você, porque naquele primeiro momento ali, na cinemática, naquela situação de um movimento retilíneo, ainda não faz muita diferença entre um e outro. Mas agora, quando a gente começa a subir um pouco mais o nível, a gente precisa diferenciar um do outro, porque vai fazer bastante diferença, ok? Então, qual é a principal diferença entre as grandezas escalares e as grandezas vetoriais? As grandezas escalares são aquelas que, na maioria das vezes, a gente já está acostumado a usar no nosso dia a dia. Grandezas escalares apresentam pleno entendimento apenas com seu valor e com a sua unidade. Bom, o que isso diz pra gente? Que só eu falar o valor e a unidade daquilo, eu consigo entender o que está acontecendo. Por exemplo, temperatura é uma grandeza escalar. O que eu quero dizer? Alguém pergunta, pô, Moura, qual foi a temperatura média no Rio de Janeiro hoje? Ah, eu falo, chutei assim, talvez algo em torno dos 30 graus Celsius. Percebe? Eu falei o valor, 30, e eu falei a unidade, graus Celsius. O entendimento foi perfeito. Eu entendi que você quis dizer, frente à minha escala graus Celsius, ele é 30 vezes maior do que o 1 grau Celsius. Ou seja, graças a isso já consegui ter um pleno entendimento. Eu falo para você 30 graus Celsius, você tá bom, entendi. Você pergunta 30 graus Celsius para a direita ou para a esquerda? 30 graus Celsius para cima ou para baixo? Tem gente que fala assim, professor, mas geralmente a serra que é mais alta é mais fria. E os lugares mais baixos, por exemplo, a Baixada Fluminense, são lugares mais quentes, ok? Mas você vê que ali na Baixada a temperatura é uma e absoluta. Ali na parte mais alta, na serra, por exemplo, ali existe uma outra temperatura que se eu falar, por exemplo, para você 15 graus Celsius, você entendeu, você não pergunta se é para a direita ou para a esquerda, é 15 graus Celsius. Quando você abre o seu celularzinho ali e vê a temperatura que ele está te mostrando, ele mostrou lá 15 graus Celsius, você, ok, entendi. Até falar para o teu coleguinha, aqui 15 graus Celsius, 15 graus Celsius, beleza? Ou seja, uma grandeza escalar, fala o módulo, fala o valor, né, e fala a unidade, tive um pleno entendimento, já consegui entender o que ele diz para mim. Massa também é uma grandeza escalar. Fala assim, pô, Moura, qual é a sua massa? Eu vou falar, 75 kg. 75 kg. Isso quer dizer, frente ao padrão 1 kg, a minha massa é 75 vezes maior do que isso. A gente já discutiu isso em sala. 75 kg. Isso quer dizer, o meu valor é 75, beleza? E a minha unidade é quilograma. Eu falei pra você 75 kg, você pergunta se é 75 kg para a direita ou para a esquerda? Não, 75 kg, morreu, entendi o que você quis dizer. É isso, tudo bem? Tempo também, tempo não tem muito problema, tempo é uma grandeza escalar também. Bom, se eu falo pra você, por exemplo, eu demorei, sei lá, 20 minutos para chegar em casa, 20 minutos, valor 20 e unidade minutos. 20 minutos, você não pergunta se é 20 minutos para a esquerda, 20 minutos para cima ou para baixo. Um dia tem 24 horas, mas 24 horas para cima ou para baixo? Faz sentido essa pergunta? Não. 20 minutos, uma grandeza escalar, eu falei apenas o valor e a sua unidade, e eu tive um pleno entendimento, já consegui entender o que essa informação está querendo dizer para mim. As grandezas escalares, elas não trabalham tão perfeitamente assim. O que eu quero dizer? As vetoriais, além de um valor e a sua unidade, eu preciso também de um vetor. Isso quer dizer, eu preciso saber para onde está apontando, porque isso tem resultados diferentes dependendo para onde eu estou apontando. Então vamos supor, uma velocidade, por exemplo, de, sei lá, 15... Peraí, ficou feio aqui, deixa eu dar uma apagadinha. 15 metros por segundo. O que isso quer dizer? Que a cada segundo ele anda 15 metros. Ok, mas 15 metros para onde? Aí faz diferença. Se eu andar com 15 metros por segundo para cá, eu tenho um fenômeno acontecendo. Se eu andar com 15 metros por segundo para cá, eu tenho outro fenômeno acontecendo, diferente do anterior. Se eu andar com 15 metros por segundo em direção à câmera, eu tenho outro, ainda tenho assim, outro fenômeno.
Ok? Então, se eu andar ao contrário, também tem um outro fenômeno. Ah, amor, você está andando com 15 metros por segundo em todos eles. Sim, mas eu estou trocando o meu vetor. Nesse caso, o meu vetor está apontando para lá e eu vou andando. Nesse outro meu caso, meu vetor pode estar apontando para cá e ainda me deslocar com os mesmos 15 metros por segundo. Eu posso me deslocar com os mesmos 15 metros por segundo para frente também, mas todos esses vão ter fenômenos diferentes. Lembrando, como um vetor ele é composto por módulo, direção e sentido, se eu trocar qualquer uma dessas três características, eu já estou mudando o vetor. Estou querendo dizer, nesse caso, eu tenho um vetor, ele tem esse módulo, essa direção e o sentido apontando para lá, né? Essa direção aqui é o eixo que está apontando, horizontal também, mas enfim, apontando com a direção, com o sentido para lá. Se eu aponto para a direção da câmera, por exemplo, eu mantenho o mesmo módulo, continuo com os mesmos 15 metros por segundo, mantenho a mesma direção, continuo estando sendo na horizontal, mas o meu sentido mudou. Então o fenômeno é outro, porque o vetor é outro. Tudo bem? A partir do momento que eu mudo qualquer uma dessas três características, eu estou alterando o vetor, já é um novo vetor. Tudo bem? Agora, o que eu estou querendo dizer? Vamos supor que eu tenho esse vetor aqui, vamos supor que essa aqui é a ponta, tá? Se eu pegar esse vetor aqui e eu deslocar ele assim, ó, ele continua sendo o mesmo vetor, tá vendo? Ele continua, vamos botar pra cima, assim, na verdade, pra cima. Ele continua com a mesma direção, ele continua sendo o mesmo módulo e continua apontando pra cima. Então, em qualquer situação, ele tem o mesmo módulo, direção e sentido, módulo, direção e sentido, então ele continua sendo o mesmo vetor. Agora, se eu pego esse vetor aqui, que ele tem o mesmo módulo, mas eu mudo a direção dele, consequentemente ele vai ter outro sentido, então já é um outro vetor. Ah, amor, você pode manter o mesmo módulo, mesma direção e ainda assim mudar o sentido? Posso. Eu posso, nesse caso, apontar o meu vetor para lá, com o mesmo módulo, com a mesma direção, porém, nesse caso, apontando com o sentido para lá, ou eu posso apontar com o sentido em direção ao quadro. Tudo bem? Não esquece disso. Se eu mudar qualquer uma dessas informações, eu já estou mudando o meu vetor. Beleza? Então, vamos falar, por exemplo, deslocamento também é uma grandeza vetorial. Vamos supor que eu tive um deslocamento de 56 metros. Deslocamento de 56 metros. Isso quer dizer pra gente? Quer dizer que ele deslocou-se 56 metros. Ou seja, tem aquele padrão que a gente chama de 1 metro e eu me desloquei 56 vezes mais do que aquele padrão. Eu repeti aquele padrão 56 vezes. Mas agora faz sentido também eu perguntar pra onde, né? Se eu me desloco pra... Por exemplo, se eu me deslocar com uma certa quilometragem, tô no meu carro. Se eu me deslocar com 20 km, se eu me deslocar em 20 km para a direção, uma direção sentido, sei lá, norte, eu posso ir para o shopping. Se eu me deslocar esse mesmo 20 km em direção sul, eu vou para outro lugar. Ou seja, Moura, o módulo é o mesmo. Sim, a direção pode ser a mesma ainda, mas no caso que eu mudo o sentido, eu acabo tendo um fenômeno diferente. Tudo bem? Eu posso me deslocar 15 metros por segundo para leste, norte, sul, leste, está certo. Então, posso me deslocar 15 metros por segundo para o seu leste, eu posso me deslocar os meus 15 metros por segundo para o seu oeste. Percebe? A direção é a mesma, mas quando eu mudo o sentido, o fenômeno que está acontecendo é outro. Tudo bem? Então, só você lembrar o seguinte: grandezas escalares, apenas o valor e a unidade, eu preciso, apenas com o valor e com a unidade eu tenho um pleno entendimento. Apenas com o valor e a unidade eu tenho um pleno entendimento. Grandezas vetoriais, além do módulo do módulo do valor e da unidade, eu preciso também de um vetor. Lembrando que esse vetor tem módulo, direção e sentido. Se eu mudar qualquer uma dessas três unidades, eu tenho um novo vetor. Tudo bem? Módulo, tamanhozinho desse meu vetor, a intensidade, a magnitude, o valor dele. Direção é o eixo onde esse vetor está se descansando, pode ser na horizontal, pode ser na vertical. E sentido é para onde ele está apontando, é a minha flechinha, cadê? É a minha flechinha do meu vetor, para onde que ele está apontando, direita, esquerda, diagonal superior direita, diagonal superior esquerda, diagonal inferior esquerda e assim por diante. Ok? Então a gente fala disso tudo para poder introduzir a parte mais importante da aula, que é a parte de operação com vetores. Operação com vetores não é você vai fazer uma cirurgia, não. Calma, não é isso. Operação com vetores é você vai fazer contas matemáticas com o vetor. Multiplicação, subtração, soma. A gente só não faz divisão de vetores ainda. Mas módulo, direção, multiplicação, soma e subtração. Vamos entender mais ou menos o que é multiplicação de um vetor. É bem tranquilo a multiplicação. Pega aqui, ó. Multiplicação é multiplicar o módulo do vetor por um número real. Eu chamei esse número real de gama aqui, por exemplo, tá? Um valor gama, qualquer. Eu coloquei gama só para não colocar um valor exato, só coloquei qualquer valor. Ok? Então presta atenção. Eu tenho esse vetorzinho aqui,
que é o meu vetor A. Ele tem o módulo A, ok? Ele tem o módulo A. Lembrando, eu estou falando só de letra para a gente não se apegar a nenhum valor, tá? Só a ideia. Ele tem o valor A aqui. Se eu multiplico ele por um gama que é maior do que zero, esse módulo cresce gama vezes. Esse módulo cresce gama vezes. Vamos supor que fosse multiplicar por 3. Esse valor aqui esse módulo teria crescido 3 vezes, ou seja, 3A. Esse módulo agora seria 3A. Mas enfim, vamos falar do gama. Esse cara cresce gama vezes e o meu módulo fica gama vezes o módulo do meu vetor que eu tinha antes, gama vezes A. Se fosse 2, 2 vezes A. Esse cara ia dobrar o tamanho e o meu vetor ia ser módulo 2A. Se eu multiplicasse por 5, esse vetor ia quintuplicar o tamanho dele e o módulo dele ia ser 5 vezes A. Enfim, assim por diante. Percebe uma coisa, eu multipliquei por um valor positivo maior do que zero e a direção se manteve, o módulo cresceu, ok, mas a direção se manteve e o sentido também. Olha quando a gente multiplicar no outro caso aqui. Nesse caso amarelo aqui, laranja, enfim, nesse caso amarelo, eu estou multiplicando esse gama aqui por um valor negativo, tá vendo? Ele é menor do que zero. Preste atenção, esse valor, esse vetor continua crescendo gama vezes, só que como eu estou multiplicando por um valor negativo, preste atenção, o sentido muda, cara. O sentido muda. Então preste atenção, vamos supor que eu multiplicasse, vamos falar um valor aqui, 5. Se eu multiplicasse por um valor 5, esse vetor ele ia crescer 5 vezes, o meu valor do meu módulo ia ser 5 vezes A e ele ia manter a mesma direção e o mesmo sentido do vetor origem, do meu vetor original. Agora multiplicando por um valor negativo, vamos supor, menos 5, por exemplo. Esse valor aqui, esse vetor, ia crescer 5 vezes também, mas o menos na frente só significa para dizer o quê? Só significa para dizer que está trocando o sentido dele. Tudo bem? É só para dizer que ele está apontando para o sentido oposto agora. Ou seja, toda vez que eu multiplico por um valor de sinal negativo, eu troco o sentido do meu vetor. Anota isso aí, pega a caneta, pausa o vídeo, pega a sua canetinha lá e quando você estiver pronto, dá o play. Show? Então vem cá. Toda vez que eu multiplicar o meu vetor por um valor negativo, eu estou trocando o sentido do meu vetor. Então quer dizer, se ele apontava para cima, agora eu vou apontar para baixo. Se ele apontava para a direita, eu vou apontar para a esquerda. E assim por diante. Tá bom? Essa é a primeira parte de operação com vetores. A gente vai fazer alguns exercícios, relaxa. E aí, logo em seguida, vamos continuar aqui a parte de soma e subtração de vetores. Beleza? Vamos lá. Então, pessoal, vamos continuar aqui agora com o processo do exercício Bocó com relação à multiplicação de vetores, tá? Aquilo que estava aqui anteriormente. Então, vamos lá. Eu tenho um vetor B. Aqui, o vetor B que ele está colocado na direção horizontal, no sentido para a direita, beleza? E aí, o exercício deu a seguinte informação para a gente. Ele diz que módulo de B é igual a 9 unidades. Como eu falei, a gente não está falando de nenhum caso em específico, a gente está só desenvolvendo a ideia. Então a unidade é unidade mesmo. Tudo bem? Não é quilograma, não é metro por segundo, não é metro, não é nada. É uma unidade, ok? Então vamos lá. Eu quero pegar o caso em que eu quero multiplicar esse vetor aqui por um alfa. Sendo que no caso da letra A eu quero que esse alfa seja 2. Ok? Então vamos lembrar o seguinte. No caso do meu alfa ser igual a 2, o que eu vou fazer? Esse alfa é positivo, né? Então a direção se mantém a mesma. Em todos os casos de multiplicação, a direção se mantém a mesma. Só que, se eu estou multiplicando por 2, o módulo vai duplicar, né? Ou seja, o tamanho do meu valor, do meu vetor vai duplicar. Então, ele vai ficar mais ou menos aqui, ó. Não é isso? Então, preste atenção. Se antes o meu valor do meu módulo era 9, e agora eu multipliquei por 2, qual é o valor do meu novo módulo aqui? Ele é 18 unidades, não é isso? Ou seja, o meu vetor agora ele tem 18 unidades. Lembrando, como esse valor é positivo, eu mantenho o mesmo sentido do meu vetor original. Ok? Vamos ver a letra B agora. Essa letra B, esse gama agora se chama menos 1. Eu quero ver, se eu fosse multiplicar esse vetor B por um valor menos 1, qual seria o resultante para mim? Vamos lá, lembrando. Multiplicando por 1. B vezes 1, não é isso? Só que B é 9, né? Então o tamanho dele vai continuar a mesma coisa. Vai continuar 9 vezes 1, vai continuar 9, não é isso?
Lembrando, a direção se mantém a mesma. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. A direção se mantém a mesma, ok? Lembrando, continua na horizontal em todos os casos, só que nesse caso aqui eu tenho um valor negativo, certo? Quando eu tenho um valor negativo, você anotou aí que eu troco o sentido do meu vetor, né? Se antes ele apontava para a direita, agora ele vai apontar para a esquerda. Vamos ver o valor o módulo desse vetor, né? É 9 vezes 1. Então assim continua sendo 9. Então é 9 unidades. Tudo bem? Percebe? Na verdade, multiplicar por menos 1 nada mais é do que somente girar o vetor, né? Somente trocar o sentido dele. Quando eu multiplico por menos 1, eu simplesmente mantenho o meu vetor da mesma forma e faço assim, ó. Beleza? É isso que eu faço. Antes ele estava apontando para a direita, eu troquei o vetor e agora ele aponta para a esquerda. Show de bola? Vamos lá então, continuando esse desenvolvimento. Galera, a soma de vetores é muito tranquilo do ponto de vista ideológico, porque você já faz soma de vetores o tempo todo. O que acontece é o seguinte, basicamente somar vetores em busca de um único que seja equivalente ao sistema anterior. O que eu quero dizer com isso? Pensa no seguinte, pensa que você e seu colega, você está querendo empurrar, você é o verde, você é o mais forte, você está querendo empurrar esse valor para a direita. Esse valor não, desculpa, esse bloco para a direita, tá? Você está empurrando ele, empurrando com esse vetor verde. Só que você acha que precisa de uma ajuda. Aí teu amigo vai lá, ele é um pouquinho fraquinho, mas dá para dar uma moral para tu. Se ele estava empurrando para a direita com 4, aliás, se você estava apontando para a direita com 4 e o seu amigo estava apontando para a direita e começa a te ajudar com 3, é a mesma coisa que deixar você e seu amigo, né? Vamos lá. 4 para a direita e 3 para a direita. 3 mais 4 dá 7, não é isso? Então, é a mesma coisa que eu substituir tudo isso aqui por um único vetor de 7 unidades. Recapitulando. O seu amigo está querendo, você está querendo puxar esse bloco, o seu amigo te dá uma moral, é a mesma coisa que vocês dois pararem e falarem assim, cara, vamos chamar alguém mais forte, uma única pessoa que consegue fazer essa força de 7 newtons sozinho. Então é a mesma coisa. Esses dois caras aqui, somar o vetor verde com o vetor amarelo, vetor laranja, enfim, é a mesma coisa que eu substituir isso por um único vetor de quanto? De 3 mais 4, geralmente dá o quê? 7 unidades. Tudo bem? Então, os dois apontando para a direita é só somar somando mesmo. 3 mais 4, 7. Os dois estão se ajudando, então isso continua se ajudando. Ok? Agora vamos pensar no sentido de cabo de guerra nesse caso. Você está puxando para a direita e o teu amigo está puxando para a esquerda. Tudo bem? Seu amigo está puxando para a direita, você está puxando para a direita e seu amigo está puxando para a esquerda. No olho, usa a sua lógica aí. Quem é que vai ganhar? Quem está puxando com 4 ou quem está puxando com 3? Fala quem é que está puxando com 4, por favor, porque 4 é maior que 3. Então eu já sei que obrigatoriamente esse vetor vai para onde? A direita que vai ganhar, né? A direita que vai ganhar. Então a direita que vai ganhar. Só que ele vai ganhar com quanto? Ora, se ele tinha 4 para a direita e o cara tira 3 para a esquerda, 4 menos 3 sobra quanto? Sobra uma unidade. Tudo bem? Galera, isso aqui também é conhecido como subtração de vetor, mas a gente vai falar melhorzinho lá na frente, tá? É só para dizer o seguinte, subtração é um caso particular de soma, mas calma, a gente vai falar isso melhorzinho já mais à frente. Ok? Então, só para você entender essa ideia, se esses dois caras estão ajudando, soma somando, né? Os dois caras estão se ajudando, soma somando. Os dois caras estão se atrapalhando, soma subtraindo, né? 4 menos 3, soma subtraindo. Parece um pouco curioso, mas é essa a ideia mesmo. Está se ajudando, soma somando, 3 mais 4, 7. Está se atrapalhando, soma subtraindo, né? 4 menos 3, 1. Tudo bem? Só que acontece o seguinte, você reparou que todos eles estão na mesma direção? Nesse caso os dois estão na horizontal, nesse caso os dois estão na horizontal. E se tivesse um na horizontal e o outro na vertical? Como é que ia ser? Calma, vamos continuar já já. Pessoal, então vamos continuar aqui. Percebe? Eu quis manter o que já estava aqui antes para você poder anotar uma coisa só no seu quadro, tá? Então vamos lá, o que vai acontecer aqui é, percebe, antes estava tudo bonitinho, todo mundo na horizontal aqui, todo mundo na horizontal, mesmo que estivessem em sentidos iguais nesse caso e sentidos opostos nesse, ainda estavam na mesma direção, então o raciocínio é muito tranquilo.
Você já é muito bem intuitivo aqui, né? Galera, já quando eles estão em direções diferentes, percebe, meu vetor amarelo está na vertical, enquanto o meu vetor verde está na horizontal. Existem algumas maneiras de mudar isso, ok? Antes disso, vamos pensar com o seu raciocínio que você não é bobo nem nada. Galera, videogame é o computador. E computador sabe somar vetor demais, sabe muito somar vetor, sabe somar a beça, soma muito rápido. Você já sabe o seguinte, quando você joga videogame, quando você joga na seta, você tem que fazer algumas coisas um pouquinho diferentes. Vamos supor, no controle aqui. Vou pegar meu controle aqui para vocês verem o negócio. Peguei aqui, ó. Tem aqui um PS3 aqui, então vamos fazer esse esquema aqui. Vamos focar aqui no celular, isso aqui. Vamos lá, como que isso aqui vai funcionar? Você já sabe que se você apontar para cima e para a direita juntos, jogando futebol, jogando lá, FIFA, jogando seu fifinha. Se você apontar para cima e para a direita juntos, fizer assim, ó, você já sabe que o seu boneco vai sair assim, né? Ah, vai sair na diagonal, né? Você aponta para cima e para a direita, o seu bonequinho sai assim, né? Ah. Tem outra forma de você fazer isso também. É só você apontar direto com o analógico, né? Se você fizer assim, ó, direto, ele já vai de lá, já vai para essa mesma direção. Então presta atenção, existem duas maneiras de você dar o mesmo resultado. Uma é você apertando esses dois botões juntos, e a outra é você aplicando pelo analógico. Preste atenção, quando você está jogando pela seta, você está jogando os vetores, como se fosse esse caso aqui, ó. Você dá o vetor para cima, você dá o vetor para o lado. Foca. Você dá o vetor para cima, você dá o vetor para o lado. Se você apertar isso junto, você já sabe para onde o boneco vai. Agora, a outra situação é você já pode dar direto o resultado. Você já pode dar direto o vetor resultante. Onde que é o vetor resultante? Você já pode dar direto assim. Não é isso? Ou seja, se você apertar os dois juntos, o seu computador sabe somar vetores, então ele dá o vetor resultante para lá direto. Você, com o videogame, você já pode apertar o vetor resultante para lá direto e já facilitar o trabalho do computador. Vamos à matemática disso. Vamos lá. Existem duas maneiras de somar vetor. Tem alguma melhor do que a outra? Não. A melhor maneira é que você se sente mais confortável. Eu vou mostrar do polígono primeiro, depois a do paralelogramo. O resultado tem que ser o mesmo, tá? Tem que ser o mesmo, porque senão tá errado, né? Tem que dar o mesmo resultado. Você escolhe qual regra é mais prática para você. Então, vamos lá. A regra do polígono é o seguinte, ó. Pensa no seguinte, isso aqui pode ser um pouquinho engraçado, ó. Mas regra do polígono é isso aqui, ó. Regra do polígono, ó. Por que regra do polígono é isso aqui? Porque regra do polígono é bumbum na cara. Bumbum na cara. O que eu quero dizer? Pega o meu vetor amarelo aqui, por exemplo. Eu poderia começar pelo verde também, mas eu vou começar pelo amarelo. Pega ele aqui. Ok? E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o bumbum do verde e vou colocar na cara do vetor amarelo. Eu vou pegar o bumbum do verde e colocar na cara do vetor amarelo. Eu vou pegar o bumbum do verde e vou colocar na cara do vetor amarelo. Aqui. E o ângulo de 90 graus entre eles continua, professor? Continua. Aqui. Continua esse mesmo ângulo. E qual é a regra do polígono agora, galera? Bumbum na cara, bumbum na cara. Se eu tivesse 5 vetores, é só você fazer isso direto. Bumbum na cara, bumbum na cara, bumbum na cara. E depois você fecha o polígono. Onde que ele começou? Ele começou aqui. Onde que seu último vetor está apontando? Ele está apontando para cá. Então você pega o início de um com o fim do outro. Início de um com o fim do outro, seu vetor está na diagonal. Então, esse vetor S aqui é o meu vetor soma. Tudo bem? Ou seja, é que nem no videogame. Se você aponta para cima e para a direita, o seu bonequinho vai... Ele vai saindo na diagonal. Se o seu videogame, se você aponta para cima e para a direita, o seu videogame já sai na diagonal. É só você lembrar o seguinte, quando você joga pela seta, você dá os vetores para esse computador somar. Quando você joga no analógico, você já dá o vetor resultante direto. Tudo bem? Vamos ver a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo já não é
Isso aqui não. Ó, polígono, bumbum na cara. Polígono, bumbum na cara. E paralelogramo? É bumbum com bumbum. Bumbum com bumbum. Lembra disso, tá? Polígono, bumbum na cara e paralelogramo. Bumbum com bumbum. Ok? Então vamos lá. Como é que vai ser bumbum com bumbum? É mais ou menos o que já está aqui feito já. Ó. Você vai juntar o bumbum de um, vou botar o bumbum amarelo aqui, ó. Ok? E vou juntar com o bumbum do verde. Cadê o verde? Tá aqui. Vou juntar com o bumbum do verde. É basicamente o que a gente já tinha aqui, né? O ângulo de 90 graus se mantém entre eles. Ok? E como é que é a regra do paralelogramo agora? Você já sabe que o vetor resultante tem que ser igual ao de cima. Mas vamos ver como que isso vai dar igual ao de cima. A gente repete os vetores formando um paralelogramo. O que é um paralelogramo? É um retângulo, né? Alguma coisa parecida com isso? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse de baixo e repetir em cima. Eu vou pegar esse que está aqui do lado e vou repetir do outro. Beleza? Então, a setinha para cá apontando para cima e a setinha para cá apontando para o lado. E como é que vai ser a regra? Olha, você vai partir do início dele para o fim deles. Dos bumbuns para as caras, ok? Do início dele para o fim deles. Então vai ser, ó, mesmo vetor, igualzinho em cima. Ó. Vai ser igualzinho em cima. Beleza? Igualzinho. Galera, lembrando para vocês o seguinte, qual é o vetor, qual é o caso melhor? Bom, o melhor é que você se sentir mais confortável. Aí o diferencial é que a regra do polígono, você pode somar vários vetores de uma vez só. Se tivesse um outro vetor aqui, um terceiro vetor, você botava o bumbum dele na cara do verde, enfim, pegaria outro, botaria bumbum na cara e depois liga início no fim de todo mundo. Acabou, não tem erro. O regra do paralelogramo você só faz de 2 em 2. Então, enfim, tem gente que prefere fazer de 2 em 2 para não errar, tem gente que prefere já sente mais confortável fazer todo mundo junto. Aí é como você, como se sentir melhor. Agora resta saber qual o valor, qual é o módulo desse vetor resultante, né? Por soma, galera. Pitágoras, todo mundo já sabe que é Pitágoras, né? Pitágoras é o quadrado dos catetos igual ao quadrado, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então vamos lá, vamos para esse caso aqui, enfim, eu vou fazer para esse caso aqui e a gente vai entender que para o de baixo é a mesma coisa, tá? Lembra o seguinte, para quem não lembra, ó, vou fazer um raciocínio aqui de você. Pitágoras, aqui ó, Pitágoras, isso é A ao quadrado é a hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Tudo bem? Para quem não lembra, Pitágoras está aí. Ok? Pitágoras está onde? Pitágoras está aí. Beleza? Então o que vai fazer? Quadrado desse cara do amarelo mais o quadrado do verde é igual ao quadrado do roxo. Então vamos usar as cores aqui. Vamos lá, vai ser o seguinte. Quadrado do amarelo, quem é o amarelo? 3. Então vai ser 3 ao quadrado mais quadrado do verde, que é o quê? 4 ao quadrado, é igual ao quadrado do quê? Da minha hipotenusa, que é o roxo. Ok? Então isso vai dar 4 ao quadrado, 9. Mais 4 ao quadrado dá 16. Isso aqui é igual ao meu vetor resultante ao quadrado. O módulo dele ao quadrado, né? Mas enfim, vamos lá. Vou até botar aqui, botar o módulo para não confundir. O módulo desse vetor ao quadrado e o módulo desse vetor ao quadrado. Tudo bem? Então isso vai ser 9 mais 16, 25. Raiz quadrada de 25 dá 5, né? Mas vamos lá. Isso quer dizer, né? É igual a 25. Então, tirando a raiz dos dois lados, a gente sabe que esse vetor tem 5 unidades. Tudo bem? Galera, eu vou só generalizar na parte de baixo, mas é só para você não esquecer, tá? Eu quero dizer, o cara que está na vertical mais o cara que está na horizontal, ao quadrado tem que dar
o quadrado da minha hipotenusa. Vamos fazer o seguinte. Eu vou chamar de quem está aqui na vertical de y, tá? Vou chamar de vetor y, tá bom? Aqui, ó. Vou chamar assim, ó. Vou redesenhar aqui para ficar melhor. Vou chamar esse cara de... generalizando agora, né? Esse aqui é um caso particular, vou generalizar. Isso vai ser vy. E o cara que está aqui na horizontal vai ser o vx. Tudo bem? E o meu resultante aqui no meio entre eles, lembrando, um ângulo de 90 aqui, o meu resultante vai ser v, só vou chamar de v. Lembrando aqui, ó. Meu resultante vai sair aqui. Tudo bem? E eu vou chamar de v. Como é que vai ser isso? Para quem não lembra, Pitágoras, vou só reescrever o teorema de Pitágoras aqui, ó. Vai ser vy ao quadrado mais vx ao quadrado é igual a v ao quadrado. Você pode até tirar a raiz já para poder facilitar para você. Ok? Então, cá está o valor. Ah, professor, era tão bom quando era só somar, somando. Eu sei, mas como eu já falei pra vocês, nem tudo na vida é um eterno Flamengo e Botafogo. Ok? Não esquece disso. Vou colocar aqui um devo saber pra você não esquecer. Só pra gente recapitular. Regra do polígono. Bumbum na cara, junta bumbum com a cara e fecha o polígono. Regra do paralelogramo, junta bumbum com bumbum, repete e junta lá nas caras deles, né? Aqui eu fiz um caso geral só para dizer o seguinte, galera. Esse aqui, os dois funcionam da mesma forma, tá? Só que aqui eu fiz a conta e aqui eu generalizei. O que eu fiz? Toda vez que eu pegar um vetor para cima e um vetor para a direita, eu consigo fazer isso. É só eu pegar o módulo do meu vetor que está apontando para a direita, é só eu pegar o módulo do meu vetor que está apontando para a direita, elevar ao quadrado, somar com o módulo que está apontando para cima, elevar ao quadrado, tirar a raiz disso. É o valor do meu módulo de V. Do meu módulo de V, não pode esquecer do módulo. Aqui. Tá bem? É o módulo dele. Show de bola? Enfim, você vai fazer o exercício aqui, você vai, às vezes, parece ver essas contas, parece assustar um pouco, mas calma. Não desespera, já falei com vocês várias vezes, não desespera. Não desespera porque quando você desespera, você acaba não conseguindo absorver direito aquele conceito, ok? Então não desespera, mantenha calma, quando a gente for fazendo exercício vai ficar mais claro, tudo bem? Vou dar uma pausa aqui, vou vir fazendo exercício rapidinho, só para você ver como é que funciona tranquilão, tá bom? Vamos lá. Então pessoal, continuando, vamos ler essa questão 3 aqui. Some os vetores. Dados. Módulo de V. Módulo do vetor V, 6 unidades. Módulo do meu vetor W, 8 unidades. Só isso. Ele quer que some os vetores. Lembrando, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou somar, depois eu vou descobrir, vou fazer essas continhas de Pitágoras aqui para poder descobrir qual é o valor desse módulo desse vetor. Tá bom? Por quê? Pela figura eu consigo descobrir qual é o módulo, qual é a direção e qual é o sentido. Pelas contas eu descubro qual é o módulo. Recapitulando, pela minha regrinha do polígono do paralelogramo eu consigo descobrir quem é a direção e qual é o sentido. E pelas contas eu descubro quem é o módulo, né, para poder definir esse vetor, porque o vetor precisa de módulo, direção e sentido. Pela regrinha do paralelogramo ou do polígono eu já descubro quem é a direção e quem é o sentido. E pelas contas eu descubro qual é o módulo. Então vamos lá. Vamos primeiro fazer pela regra do paralelogramo. Bumbum com bumbum. Porque já está aqui, então vou fazer a regra do paralelogramo. Vamos lá. Vou repetir esse vetor W aqui. É isso? Vou repetir esse vetor W aqui. Vou repetir o vetor V aqui do outro lado também. E agora eu vou juntar do bumbum deles com aquela final lá. Então, esse aqui é o meu vetor soma, ok? Igualzinho eu fiz antes, né? Igualzinho eu fiz aqui. Esse aqui é o meu vetor soma, tudo bem? Ou seja, já vi qual é a direção que ele está, já vi qual é o sentido, falta saber quem é o módulo. Mas como eu fiz isso aqui por regrinha do paralelogramo, eu vou fazer agora por regrinha do polígono, ok? Regrinha do polígono, bumbum no rosto. Então vamos lá. Pego o primeiro V, aqui ó.
Beleza? Pega o segundo, junta o bumbum na cara, bumbum no rosto, não esquece disso. Junta bumbum no rosto, ok? E como que fica o vetor resultante mesmo? O vetor soma, ele sai da onde? Ele sai do início deles e chega no fim deles. Ok? Então, esse aqui... Não, fazer verde também, peraí, para poder dar o mesmo efeito visual. Peraí, fazer de verde também. Em nome da didática, aqui. Como vocês podem ver, claramente dá o mesmo vetor. O que muda é a regrinha e você escolhe qual que você quer. Tudo bem? Então já descobrimos qual é a direção e qual é o sentido desse vetor resultante. Falta descobrir qual é o módulo, qual é o valor dele, né? Então vamos lá, vamos descobrir qual é o valor dele. Vai ser através de Pitágoras. Então vamos embora. Vai ser, para descobrir o módulo desse vetor soma, vai ser o quadrado do primeiro vetor. Que é o quadrado do primeiro vetor aqui? É do vetor em pé, né? Quem é o vetor em pé? É o V. Então vai ser o módulo do meu vetor ao quadrado, mais o módulo do meu vetor deitado ao quadrado, ou seja, ômega ao quadrado, tudo isso dentro da raiz, não é isso? Então vamos só substituir os valores aqui. Isso vai ser o seguinte. Isso vai ser raiz de módulo de V, ele disse que é 6, então é módulo de 6 ao quadrado, né? Mais módulo de ômega, ele disse que é 8, então é 8 ao quadrado. Tudo bem? Tudo isso dentro da raiz. Então, módulo de S é igual a 36 na raiz, né? Mais 64. Então, isso vai ser 36 mais 64, isso dá 100. Então, todo mundo sabe que esse cara vai ter um valor de 10 unidades. Tudo bem? Ou seja, só para fechar, como que a gente descobre o valor de... Como que a gente descobre, na verdade, esse... Melhorando. Através da regra do paralelogramo ou da regra do polígono, a gente descobre o módulo e a direção. Através da regra do paralelogramo e do polígono, a gente descobre a direção e o sentido desse vetor. O módulo a gente descobre por essa equação aqui. Tranquilo? Então a gente vai encaminhando agora para a última parte. Beleza? Vamos lá. Então, galera, vamos continuar aqui para a última parte. Vamos lembrar aqui. A gente já tinha feito nos quadros anteriores, a gente já tinha feito o quê? A gente tinha aprendido a somar vetores. Isso quer dizer, eu pego aqueles vetores anteriores e substituo por um novo que equivale ao que tinha antes, certo? Então eu pegava aqueles dois vetores que estavam em direções diferentes e substituía por aquele único, por aquele resultante. Eu substituía aqueles dois que estavam na mesma direção por um único que equivalia aos dois, tudo bem? Eles em sentidos opostos, eu substituía por um único que equivalia ao dos dois mesmo, tudo bem? Então, eu já tinha aprendido a pegar os dois e fazer virar um. Agora eu tenho que aprender a fazer o contrário também, né? Pegar esse um que está tortinho, abrir em dois. O que eu vou fazer? Pegar esse cara aqui e abrir em dois. Tudo bem? É o que a gente chama de projetar vetores. É como se fosse assim, mais ou menos, ó. Vamos pegar essa luz aqui. É como se eu tivesse ligado a minha luz aqui. Se eu jogasse essa luz sobre esse vetor aqui, qual a sombra que ele ia produzir para mim? A sombra sobre esse eixo Y, como é que ia ser a sombra? Ela ia ser mais ou menos desse tipo aqui, ó. Aqui. Ela ia ser mais ou menos isso aqui, ó. Beleza? A gente vai chamar essa projeção, essa sombra desse vetor aqui em cima, a gente vai chamar isso de VY, tá? A gente vai chamar de VY. Tudo bem? E a mesma coisa para baixo também, o que eu quero dizer? Pega essa luz aqui e agora ilumina aqui de cima. Iluminando aqui de cima, vamos ver a sombra que ela faz? Aqui, ó. Ela faz uma sombrinha mais ou menos assim, ó. Vou pintar de roxo aqui. Peraí, deixa eu trocar a cor aqui, para poder fazer um pouco mais de sentido.
ok? Beleza? A gente vai chamar isso aqui, ó, de Vx. Tudo bem? Então, galera, como vocês já me conhecem, dificilmente eu gosto de cuspir teorema pra gente. Eu vou deduzir uma equaçãozinha agora e no final a gente faz o métodozinho para poder lembrar, tá? Como é que isso funciona? Galera, vamos lembrar da definição de seno. Definição de seno é: seno de um ângulo, aprende e usa. É o cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o lado que o anglinho θ está olhando, né? Ele está olhando para esse ladinho verde, ele está olhando para esse ladinho verde aqui, ele está olhando, na verdade, para esse VY, tudo bem? Então é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é hipotenusa? A hipotenusa é esse tamanho V, aqui. Tudo bem? Então o que eu vou fazer? Eu vou parar aqui. Vamos pensar no cosseno agora. Cosseno de θ, aprende e usa. É o adjacente sobre a hipotenusa. Quem é o adjacente? É o Vx. Sobre a hipotenusa, que é o V. Tudo bem? O que eu vou fazer agora, galera? Eu vou passar esse V que está dividindo, vou passar ele multiplicando. Vou pegar esse V que está dividindo, vou passar ele multiplicando para o outro lado. Isso vai ficar o seguinte. Vy é igual a V seno de θ. E Vx é igual a V cosseno de θ, ok? Isso aqui você precisa saber. Mas, peraí, deixa eu colocar os paradrapos aqui para não cair, né? Porque coisa importante não pode cair. Pode cair na sua prova, não pode cair do quadro. É só a gente lembrar um negócio rapidinho, presta atenção. Quando eu pego esse meu vetor aqui, é como se eu estivesse projetando ele no eixo X, presta atenção. Projetando ele no eixo X, isso funciona assim, ó. Projetando ele no eixo X, percebe como ele passa pelo ângulo θ, olha só. Ele passa pelo ângulo θ, presta atenção, ó. Projetando sobre o eixo X, projetando esse cara sobre o eixo X, projetando sobre o eixo X, ele passa pelo ângulo. Se ele está passando pelo ângulo, ele está com o ângulo. Então, Vx é V vezes cosseno. Vx é V vezes cosseno. Por que cosseno? Porque ele está passando pelo ângulo, está com o ângulo. Vx é V cosseno de θ. Tudo bem? Agora presta atenção no contrário aqui, quando eu estou projetando ele sobre o Y aqui. Fazendo esse movimento aqui, ó. Fazendo esse movimento aqui. Tudo bem? Fazendo esse movimento aqui, ó, presta atenção, ele não passa pelo ângulo. Se ele não está passando pelo ângulo, ele está sem o ângulo. Então, por isso que esse VY diz que é V seno de θ. Tudo bem? Eu provei aqui primeiro esse teorema, mas é só para a gente lembrar o seguinte. Passando pelo ângulo, cosseno, não passando por esse ângulo, é seno. É importante lembrar que depois que a gente abre esse vetor aqui, ele deixa de existir, tá? Ele estava aqui, a gente abre aqui no meio e ele deixa de existir nesse momento. Tudo bem? Para classificar, vamos fazer um exercício aqui. Vamos lá. Eu quero saber qual é o valor de Vx e de Vy, sabendo que eu tenho esse vetor aqui de 10 unidades, fazendo 60 graus com o chão, né? E ele deu aqui pra gente o valor de seno e de cosseno. Então vamos lá, vamos descobrir Vx. Vx aqui, né? Esse cara aqui é o meu Vx, né? É a projeção do meu vetor sobre o eixo X. Então Vx, vem cá. Ele está com ou sem o ângulo? Passou pelo ângulo é cosseno, está com o ângulo. Então vai ser V cosseno de 60, que é o meu ângulo, né? Vamos descobrir Y aqui agora. Vy é o seguinte, Vy ele vai estar aqui, né? Aqui, aqui está o meu Vy. Tudo bem? Então presta atenção. Esse Vy aqui, ele está com ou sem o ângulo? Ele não está passando pelo ângulo, então ele está sem o ângulo. Então isso quer dizer que isso é V sem o ângulo seno de θ. Agora só, de θ não, nesse caso é 60, né? Então agora vamos lá substituir esses valores. Isso vai ser o seguinte. Vx, né? Vx
é igual ao módulo do meu vetor antigo, que é 10, vezes o cosseno de 60. O cosseno de 60, meio. Quer dizer que esse Vx é 5 unidades. E agora descobrindo o Vy. Vy é minha velocidade, que é 10, vezes seno de 60. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Ok? Então isso vai dar para mim 5 raiz de 3 unidades. Tudo bem, galera? Então, essa foi a aula foi a nossa última aula, foi o nosso último quadro, tá bom? Só para lembrar o seguinte para vocês, galera. Vetores não são um assunto simples. Não é um assunto simples. No início é um pouco difícil mesmo, porque tem uma matemática que você não está acostumado. Você está sendo apresentado a uma nova matemática, uma matemática vetorial, tudo bem? Então, no primeiro momento gera um certo impacto, a culpa não é sua, é um assunto novo mesmo, mas não desiste, ó, não se esquece de fazer os exercícios, tá bom? Para entrar nas aulas de dúvida, nas aulas ao vivo com dúvidas, tudo bem? Vamos recapitular aqui. A gente falou no primeiro momento o que são vetores. Vetores são aqueles entes matemáticos, né? Aquelas setas que a gente chama de vetor, que ele é composto por módulo, direção e sentido, sendo o módulo o tamanho dessa madeira, o valor, a intensidade, a magnitude, ok? A direção é o eixo onde ela está, se é horizontal, vertical, diagonal, e sentido é para onde está apontando, cima, baixo, direita, esquerda, diagonal superior direita, diagonal superior esquerda e assim por diante, tudo bem? Lembrando, como esse vetor ele é composto por essas três condições, módulo, direção e sentido, se eu mudar qualquer uma dessas condições, eu já estou mudando o vetor como um todo, tudo bem? Mas se eu mudar qualquer uma dessas aí, já não é mais o mesmo vetor, beleza? Lembrando, grandezas escalares são aquelas que só com valor e a unidade eu consigo entender. Por exemplo, 20 segundos, 30 kg, 25 graus Celsius. Grandezas vetoriais são aquelas que além do módulo, além do valor e da unidade, eu preciso de um vetor, tudo bem? Velocidade, força, deslocamento, assim por diante, tudo bem? Daí a gente falou da soma de vetores. Na mesma horizontal, soma somando. Na mesma direção, se estiverem concordando em sentido, soma somando. Se estiverem discordando, soma subtraindo, não é isso? E se estiverem em direções diferentes, o que você tem que lembrar? Tem duas regras. Bumbum na cara, né? Bumbum na cara, regra do polígono, bumbum na cara, tudo bem? Qual é a facilidade da regra do polígono? É aquela que você pode fazer várias vezes, várias somas de uma vez só. Essa é a facilidade dela. E a outra é parecida com essa aqui, né? Que é a regra do paralelogramo. Ela é bumbum com bumbum, não esquece disso, tá bom? Então é bumbum com bumbum, você projeta ali, fecha o paralelogramo e tira o vetor na diagonal. Tudo bem? O vetor resultante sai na diagonal, não esquece disso. Qual é melhor? Regra do polígono ou regra do paralelogramo? Aí você que diz, qual você se sentir mais confortável, tudo bem? Eu já fiz alguns exercícios aqui durante a aula mesmo, pra gente ver como é que isso funciona. E agora é só a gente precisa lembrar dessa projeção de vetores. Lembra? Passou pelo ângulo, cosseno. Não passou pelo ângulo, está sem o ângulo, seno. Com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno. Com o ângulo, cosseno, sem o ângulo, seno. Tudo bem? Galera, espero que tenha fluído bem. Esse assunto, como eu falei, não é um assunto muito direto. Aliás, não é muito comum, né? É uma matemática nova, está sendo introduzida uma matemática nova. Mas fica tranquilo, faça os exercícios. Dúvidas, já sabe lá na aula de dúvida, no ao vivo, beleza? E tamo junto, galera. Teve dúvida, volta aí, vê de novo. Aproveita essa parte do ao vivo, aliás, do gravado, que você pode voltar ali quantas vezes você quiser. Valeu, galera. Um beijão, morrendo de saudade de vocês. Tchau, tchau.